Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar sobre uma indicação que eu faria para esse elenco do Paysandu, visando a Série B do Campeonato Brasileiro, que é o atacante Yuri Castilho. Você lembra dele? Está hoje no Vitória, tem 28 anos de idade, começou bem a temporada fazendo 2 gols em 5 aparições até aqui e foi um nome razoável na Série B do ano passado, onde ele chega na metade da temporada, realiza 15 jogos pelo Leão, com 3 gols marcados, foi uma peça importante também no acesso, apesar de ter chegado um pouco depois. O Yuri Castilho é um nome que tem contrato no Vitória até dezembro de 2024. É provável que o Leão passe por uma reformulação até o começo da Série A do Campeonato Brasileiro, então não surpreenderia, por exemplo, a saída de alguns jogadores. Acho que o Vitória não liberaria de graça o Yuri Castilho, mas talvez com uma pequena compensação financeira, esse contrato que já está no finalzinho, né? A partir do mês de julho, ele pode firmar um pré-contrato gratuitamente com qualquer outro clube para a temporada de 2025. Eu gosto do Yuri, ele faz uma função tanto como um ponta esquerda, destro, muito forte fisicamente, tem uma passada larga, mesmo não sendo um jogador velocista, consegue correr direito. Eu acho que isso é importante no futebol. Pode fazer também uma função como segundo atacante. Jogou bem assim, inclusive, nas suas passagens pelo futebol japonês. O Yuri Castilho, que também foi um grande destaque lá na Série B do Campeonato Brasileiro de 2021, com a camisa do CSA, onde o azulão bateu na trave para conquistar o seu acesso naquele ano, fez uma temporada de muito destaque também. Volta para o Brasil, né, nesse seu retorno no CSA, vai bem. No Ceará não consegue jogar com frequência, foi rebaixado na Série A de 2022, e no Cuiabá ele até começa bem no Campeonato Mato-Grossense, mas na Série A não dá conta do recado. Acho que para a realidade da Série B é um nome extraordinário, tá bom? O Vitória que não começou tão bem assim a sua temporada. O próprio presidente Fábio Mota já comentou da possibilidade de ter 2 elencos, né? Um para o Campeonato Baiano e outro para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não acredito nessa possibilidade também, mas uma reformulação, saídas, chegadas irão sim acontecer dentro desse elenco do Vitória, e inclui no Yuri Castilho uma posição que pode hoje não ser a mais precária do elenco do Paysandu, né, que é a ponta esquerda. Vou deixar para vocês o mapa de movimentação do Yuri Castilho na última Série B de 2023 pelo Vitória, mas até lá, cara, muita coisa pode acontecer. O Paysandu que ainda buscará reforços mais calibrados, né, que conheçam bem a Série B do Brasileirão até o seu começo. A grana principal dos direitos de transmissões e tudo mais da segunda divisão, ela só cai ali em meados de março e abril, então é natural a contratação de jogadores um pouco mais caros dentro desse período da temporada. Acho que para essa função, ou de um ponta esquerdo, ou até mesmo de um segundo atacante, um centroavante, já falei, eu gosto muito do Yuri Castilho nessa posição também. É um cara forte, 1,85 m de altura, finaliza muito bem de longa distância, um bom posicionamento dentro da grande área. Acho que seria uma alternativa, uma opção, uma indicação minha aqui no nosso vídeo de hoje, muito boa para o Papão. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito deste jogador, do Yuri Castilho, e também se tem outro atleta que você gostaria de ver vestindo a camisa do Paysandu nesta edição da Série B, pode deixar aqui embaixo também a sua sugestão nos comentários. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esta informação, que o Paysandu tem um interesse em contar com um jogador com passagens pelo Corinthians, Náutico, Ponte Preta e está hoje no futebol japonês. Estou falando a respeito do Matheus Jesus. Você lembra dele? Volante canhoto, 1,89 m de altura. Esta informação de interesse do Paysandu foi confirmada pelo Twitter do @empresáriojrb1, onde ele garantiu que o Paysandu tem um interesse na contratação do jogador. Na atual temporada, lá no Japão, disputando a segunda divisão local, né, na temporada de 2023, ele realizou 12 jogos com 1 gol marcado e 4 assistências. Segundo o Globo Esporte, firmou um vínculo no Japão até janeiro de 2025 e rescindiu o contrato no Corinthians, onde ele tinha esse vínculo, né, até a metade do ano passado. Matheus Jesus jogou muita bola com a camisa da Ponte Preta, sob o comando, inclusive, do técnico Hélio dos Anjos, conseguiu a conquista do título da segunda divisão do Campeonato Paulista e um bom começo na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 32 jogos com 6 gols marcados e 3 assistências. Acho que está faltando um pouco isso na carreira do Matheus Jesus, ficar mais tempo em um único clube, que dê obviamente uma garantia, enfim, um bom retorno técnico e esportivo também
para o atleta. Ele que é revelado inclusive nas categorias de base da Ponte Preta, já passou no Portimonense, Santos, Gambosaka no futebol japonês e foi contratado em 2019 pelo Corinthians, após um excelente campeonato paulista vestindo a camisa do Oeste. Foram 6 gols marcados em apenas 17 jogos. O Corinthians foi lá e pagou uma quantia assim extraordinária, 9 milhões de reais, né, quase 9 milhões de reais, uma dívida também com o Estoril Praia de Portugal, inclusive acabou tendo a condenação da FIFA ao Corinthians na temporada de 2021. Nesse momento, esse contrato até janeiro do ano que vem, parece muito, né, janeiro de 2025, mas não, é quase basicamente a mesma coisa, de dezembro de 2024, a diferença é que lá no Japão eles têm esse costume de fato de ter um contrato com o jogador até janeiro, mesmo que no futebol japonês não tenha tantos jogos assim no primeiro mês do ano. 50% dos direitos econômicos pertencem ao Corinthians, o restante com o Estoril Praia, a Ponte Preta, que acabou ficando sem nada, mesmo o jogador deixando o clube, né, na metade do ano passado. Sobre as principais características de jogo do Matheus Jesus, vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação segundo o SofaScore na última Série B do Brasileirão. Uma nota média de 6,63, começa muito bem a competição. O Matheus Jesus, que ele é um volante, digamos, um segundo homem no meio de campo, tem sim um bom pé de ferro e ao mesmo tempo é um volante técnico. Não tem, por exemplo, uma grande velocidade de explosão, de arrancada e tudo mais, mas consegue ao mesmo tempo defender bem e sair bem para o jogo, né? Uma boa distribuição, principalmente pelo lado esquerdo. Aparece também no campo ofensivo, geralmente em 2 cenários, ou finalizações de fora da área, batendo com a perna esquerda, é sempre uma surpresa para o adversário. Isso é importante, você ter, digamos, um volante canhoto no seu time, e também no jogo aéreo, né? Com basicamente 1,90 m de altura, é difícil o cara não se destacar. Então, em cobranças de escanteios, faltas, arremessadas ali para dentro da grande área, o Matheus Jesus sempre sendo um grande perigo, e grande parte dos seus gols na Ponte Preta e no Oeste, naquele Paulistão excelente, em 2019, foram marcados desta maneira. Então, um volante que pode fazer os dois lados, um pouco mais lento, mas alinha com isso, né, uma boa defesa, consegue boas antecipações, roubadas de bola, carrinho e ao mesmo tempo uma saída para o jogo também qualificada, com uma boa distribuição das jogadas. Gosto do Matheus Jesus, acho que seria um nome para chegar e ser um titular absoluto nesse time, apesar que não vejo o meio de campo do Paysandu, principalmente essa região de volantes, como a mais precária até aqui, né? Esse começo de campeonato paraense, com invencibilidade, e também olhando, obviamente, o principal e mais difícil cenário, que é a Série B do Brasil. Pode deixar a sua opinião a respeito desse jogador, tem passagens também nas categorias de base do Flamengo, bastante rodado aqui no Brasil. Na minha avaliação, poderia ser um nome para chegar e agregar bastante essa indicação do técnico Hélio dos Anjos, que trabalhou com ele ano passado lá na Ponte.